Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Gente, tantas lições que eu vou falar uma coisa. Esse livro é essencial para os cristãos, até mesmo para os ateus, para as pessoas de outras religiões, porque para quem quer, na verdade, esse livro é para quem quer conhecer o cristianismo, ter uma visão simples do cristianismo. Então é importante a gente entender o contexto no qual esse livro foi escrito. Na verdade, esse livro é fruto de palestras. No momento da Segunda Guerra Mundial, o C.S. Lewis foi convidado pela BBC para comunicar ao povo da Grã-Bretanha mensagens, mensagens de esperança, para que pudesse afagar ali o coração Ele começa falando sobre a lei da natureza humana. Interessante como ele apresenta. Ele faz um contraponto com a lei da gravidade. Por exemplo, nós não temos escolha. Nós não podemos escolher seguir ou não a lei da gravidade. É um fato na nossa vida. Nós estamos sob a lei da gravidade aqui nesta Terra. A lei da natureza humana também é um fato, mas nós temos o poder de escolher a seguir ou não essa lei. E aí é que ele entra no contexto da moralidade. Ele também apresenta essa lei como se fosse uma espécie de tom que vai te nortear na escolha entre os teus instintos, porque nem todos os instintos humanos são adequados para determinada situação, e ele vai fazendo todo um contexto. Inclusive, a lei da natureza humana é uma prova de que de fato existe Deus. Porque como é que você, por exemplo, instintivamente sabe que tem que fazer alguma coisa para salvar uma pessoa que está se afogando, se você não sabe nadar, mas você sente aquele impulso, aquela coisa que é mais irracional até, de salvar aquela pessoa? Então a lei da natureza humana direciona as escolhas, direciona os instintos, direciona o comportamento e é a base da moralidade. Questionamento muito interessante para quem está começando aí no cristianismo, ou mesmo para quem não é, cristão, é quando ele faz a seguinte pergunta: se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? E interessante como ele responde. O Deus que fez o mundo não planejou o mundo e todos os seres que nele habitam para serem marionetes. Deus não via nenhuma vantagem nisso. Ele criou seres humanos, e várias outras criaturas, mas os seres humanos são dotados de conhecimento, de inteligência, de livre-arbítrio. Então, como ter um livre-arbítrio sem ter opções? Como ser livre se eu não tenho opção de escolha? Então, só existe o bem porque existe o mal para contrapor. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio para escolher entre o bem ou o mal, porque eles existem. Por isso eu sou livre. Então, toda essa explicação justifica essa questão, que para nós, principalmente os que estão iniciando na fé, se pergunta, é natural: nossa, por que Deus é bom e deixou que o mundo se corrompesse? É uma pergunta muito recorrente. Então a gente percebe, porque Deus, ele não criou marionetes, ele criou seres humanos conforme a sua semelhança, de acordo com a sua semelhança. Então essa é a verdadeira essência aí da criação do homem, especificamente, porque os outros animais não têm a semelhança de Deus. Outros aspectos são brilhantemente abordados. No livro 3, aborda a conduta cristã. Então, as partes da moral, a moral possui 3 partes: as virtudes cardeais, a moralidade social, moralidade psicanálise, moralidade sexual,
o casamento cristão, perdão, o grande pecado, e aqui eu vou fazer uma ressalva, né? Eu vou falar o que ele traz que me chocou bastante. O grande pecado, aquele que acaba atraindo os outros vícios, né? Que é o orgulho. E o contrário do orgulho é a humildade. Então, o orgulho é algo que nós devemos constantemente evitar, estarmos vigilantes a respeito do orgulho. E ele encerra esse livro, eu vou ler o parágrafo final, porque eu achei bem interessante, encerra dessa forma, a parte do orgulho. Se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo: reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais. Ainda sobre a conduta cristã, ele fala sobre caridade, fé e esperança. São 3 palavrinhas que estão presentes também no livro de Coríntios, na Bíblia Sagrada. E o último livro fala sobre a doutrina da Trindade. E eu tirei aqui um ensinamento que é assim, com certeza para a vida, que é sobre justamente o primeiro capítulo, criar e gerar. Ele vai explicar, né, que o que o homem gera é homem, né? Eu gero seres humanos. Cachorros geram cachorros. Gatos geram gatos. Então, resumindo, o homem só pode gerar homem. Mas o homem pode criar uma série de coisas, né? Nós criamos muitas coisas que existem hoje na Terra. Nós criamos toda essa parte tecnológica, nós criamos... Ele dá o exemplo no livro de estátua. O homem pode criar uma estátua se ele tiver essa aptidão, se ele tiver esse dom. Mas ele não pode dar vida à estátua, ele pode criar, inclusive muito parecido com ele. Então ele leva essa mesma explicação para Deus. O que Deus gera é Deus. Então Jesus foi gerado, é filho, tem o DNA do Pai. Aí ele explica sobre o Deus triuno, que é algo muito complexo também. E o que Deus cria não é Deus, só que Deus amou tanto essa criação chamada ser humano e ama tanto que Ele quer que nós nos tornemos filhos. E o bom é saber que nós podemos nos tornar filhos por meio de Jesus. Jesus é o filho gerado e veio a este mundo como homem para suportar todo o castigo que estava destinado a nós, né? Ele suportou. Então, por meio dele, nós deixamos de ser criaturas, simples criaturas, para sermos filhos de Deus. É muito bonito você perceber como tem todo um porquê por trás da história do cristianismo. Tudo se justifica, a essência do cristianismo. Então é isso, gente. É claro que o que eu falei aqui não é nem 10% do que está no livro. Foi uma resenha, mais uma indicação mesmo de leitura. Este livro tem ensinamentos, tem lições preciosíssimas para todo ser humano. Então eu indico muito a leitura. É um livro que com certeza eu irei reler constantemente. Ele está todo marcado. Não sei se será possível perceber as marcações. Ó, aqui tem, ó, todo marcado, justamente porque é um livro para releitura, constante releitura. Então fica aqui a indicação e até a próxima.